Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto enrosqueamento, vídeo 17. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual o maior problema para o fresamento de roscas numa máquina ineficiente? Resposta correta, rotação baixa. Às vezes o problema não está nos dados de corte, nem no material e nem na ferramenta, mas sim na máquina. O problema maior é quando a máquina não atinge uma rotação do fuso, RPM, suficiente para o processo. Para driblar esse problema, é possível reduzir a velocidade de corte antes da velocidade da mesa, ou utilizar uma fresa menor e aumentar o número de passes. Pergunta número 2. Quando aparecem os problemas de roscas cônicas no fresamento de roscas? Resposta correta, quando as forças de corte estão muito altas. É presente quando as forças de corte estão muito altas. Para solucionar, é preciso reduzir o comprimento da ferramenta e o avanço, usar o fresamento discordante, aumentar o número de passes. Uma boa escolha nesse caso é usar fresas interpoladoras de filetes únicos. Pergunta número 3. Qual a solução para reduzir o desgaste tipo entalhe no fresamento de roscas? Resposta correta, aumentar ou diminuir a velocidade de corte. É gerado em usinagem de materiais difíceis e peças com casca e escala. Sua solução é reduzir a velocidade de corte e aumentar a velocidade de corte. Escolha uma classe mais tenaz de pastilha também. Pergunta número 4. Como diminuir os problemas de quebra no fresamento de roscas? Resposta correta, expulsando de forma eficiente os cavacos. É causado por um escoamento de cavacos ruim, carga muito alta na ferramenta ou peça e instabilidade. Para corrigir, use ar comprimido, emulsão ou refrigeração interna para a expulsão eficiente de cavacos. Divida o corte em 2 ou 3 passes. Reduza o avanço e verifique se é necessário a troca do porta-ferramenta. Pergunta número 5. Qual deve ser a velocidade de corte no rosqueamento por conformação? Resposta correta, o dobro da utilizada no macho de corte. A velocidade de conformação utilizada no rosqueamento por conformação deve ser o dobro da velocidade de corte utilizada para o processo utilizando machos de corte. O rosqueamento de conformação empurra o material da peça com maior eficiência em maiores rotações, possibilitando tempos de processos menores, reduzindo os custos de fabricação. Pergunta número 6. Qual é o principal efeito da lubrificação no rosqueamento por conformação? Resposta correta, reduzir as tensões de cisalhamento. A lubrificação é um dos pontos importantes durante a execução do processo de rosqueamento por conformação. O principal efeito da lubrificação é a redução das tensões de cisalhamento, o limite de escoamento, em uma fina camada limite de metal da peça. O efeito do lubrificante é diminuir o esforço no momento torsor durante o processo. Pergunta número 7. Por que os filetes da rosca no rosqueamento por conformação é mais resistente? Resposta correta, material da peça não é interrompido. O processo de rosqueamento por conformação não tem as fibras do material interrompidas, aumentando com isso a resistência das roscas. Já no rosqueamento por macho de corte, as fibras do material são cortadas e apresentam microtrincas na superfície dos filetes, resultando em menores resistências das roscas produzidas. Pergunta número 8. Quais os problemas de um furo mal calibrado para o rosqueamento por conformação?
Resposta correta: interferência do material e rosca mal formada. O diâmetro do furo para o rosqueamento por conformação deve ser dimensionado de tal forma que o material que acende nas cristas dos filetes da rosca preencha as ranhuras do macho. Um furo demasiadamente pequeno leva a uma interferência de material do macho e peça, levando à quebra do mesmo. Um furo demasiadamente grande leva a uma rosca mal formada. Pergunta número 9. Por que a resistência da rosca produzida por rosqueamento por conformação é maior? Resposta correta: encruamento do material. Em geral, as roscas produzidas pelo rosqueamento por conformação é de 20 a 50% maior que a de roscas produzidas por macho de corte. Isso se deve principalmente ao encruamento localizado na região dos filetes. Existe o crescimento da dureza do material do filete da rosca na ordem de 10 a 20% com relação ao material base da peça, devido ao encruamento do material. Pergunta número 10. Por que o macho de conformação tem vida útil maior que o de corte? Resposta correta: o formato dos filetes. A vida dos machos por conformação é bem superior às dos machos por corte. Isto porque, nos machos de corte, as bordas de corte levam a um desgaste excessivo. Os machos de conformação, apesar de utilizarem movimentos torsores maiores, possuem um formato bem mais resistente do que os machos de corte, que apresentam sulcos para passagem de lubrificantes e retirada dos cavacos. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.